meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu vim aqui para contar um pouquinho sobre a minha adaptação com o Paulinho, como que é ter um bebê em casa, né? Que ser mãe, né, de primeira viagem, como que tá sendo pra mim, como tá sendo pra ele, pra família. Então, vamos começar. Bom, eu escrevi algumas coisas aqui porque é pra não esquecer. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre cólicas. Chegou do hospital, ele tá tendo muitas cólicas, muitas mesmo, e não consegue dormir direito, né? E ele reclama muito, às vezes ele dorme e tem hora que ele acorda chorando, desesperado, assim, gritando, com muita dor. Então, quando eu passei ele no pediatra na primeira vez, o pediatra passou pra mim um remédio chamado Colikids. Esse remédio, ele é pra prevenir cólicas. E ele também tem lactobacilos vivos, né? Ele custa R$70 esse remédio, eu comprei na farmácia Drogaria São Paulo. Eu achei muito caro, ele durou só 25 dias e já acabou. Na verdade, eu ainda vou passar com o pediatra e vou ver se ele tem um outro um pouco mais barato pra mim tá dando pra ele, né? Ele é pra prevenir cólicas. Apesar de estar usando nele e não achar que o remédio fez efeito, eu achei que não deu em nada. Outro remédio que eu tava usando nele é o Fuxicoria, que todo mundo fala, é um pozinho rosinha que você coloca, pode pôr na língua do bebê ou na chupeta, ou pode fazer ele misturado com um pouco de água. Então eu tava dando misturado com um pouco de água pra ele, colocava na mamadeira e ele toda vez ia lá e bebia um pouquinho, né? Esse sim, eu achei que deu uma boa melhorada, ele também é pra prisão de ventre, né, pra soltar o intestino do bebê, ajuda bastante, eu gostei muito porque ele, além dele ter cólica, ele tava com o intestino preso, então esse remédio veio a ser um bom uso, eu vim fazer um bom uso desse remédio, então eu gostei bastante dele. Outro remédio também pra cólica, porque quando o Paulinho chegou, eu e meu esposo a gente não sabia o que fazer. E teve um dia que ele tava muito, assim, com muita dor, chorando muito. Aí meu esposo foi na farmácia, né, e perguntou pro farmacêutico se ele sabia algum remédio que podia estar dando. O farmacêutico indicou um que chama... Deixa eu pegar ele aqui. É esse aqui. Ele chama Espasmoflatol. É esse aqui, tá? Então, ele é... O farmacêutico pediu pra dar... 3 gotinhas, 3 gotinhas, né, que é conforme é o peso dele, de 8 em 8 horas, né. Então, quando eu fui no pediatra, eu falei com o pediatra que eu estava dando esse remédio e ele liberou tudo bem, falou que não tinha problema nenhum. Então, desde então, Paulinho, assim, ele tem dia que ele melhora, tem dia que ele tá bem das cólicas e tem dia que ele não tá bem, tem dia que ele tá ruim mesmo. Bom, mas eu tô dando chazinho, eu tô vendo o que eu consigo dar pra ele melhorar. As massagens também ajudam muito, massagem com as perninhas, massagem na barriga. Depois que ele toma banho eu faço massagem nele, no corpinho dele. Depois das trocas de fralda eu também faço massagem nele. Então é assim que eu tô lidando com isso, com as cólicas, né? O Paulinho, como que é a rotina dele aqui em casa? É assim, ele mama de 3 em 3 horas, né? Então, assim, quando chega lá para umas 11 horas da manhã, eu pego o Paulinho, tiro a roupinha dele e dou banho nele. Por quê? Uma que o tempo tá bom, que é um horário bom para dar banho, 11 horas. Às vezes tá bem solzinho, tem sol. Quando tá muito frio, eu ligo o aquecedor, né? Eu fecho o quarto todo, ligo o aquecedor, dou uma esquentada no quarto. Então a rotina dele é essa. 11 horas ele toma banho, depois ele mama, aí ele tem o soninho da tarde, né? Depois ele mama de novo e assim por diante, né? Tem vez que ele dorme, tem vez que não. Porque ele já tá chegando numa fase assim, ele vai fazer 2 meses e tá chegando numa fase que ele não quer mais ficar dormindo depois do mamar. Ele quer ficar de olho aberto, vendo tudo, conversando, essas coisas assim. Então é essa a rotina dele. Fraldas. Então, meninas, é assim. Eu comecei com a RN, né? Então a RN ele usou só um mês de RN do hospital até chegar em casa. Depois de um mês, assim, um mês não, ele usou uns 20 dias mais ou menos. Depois 10 dias, né? Antes de completar um mês, os 10 dias que restaram, ele começou a usar AP.
Eu coloquei a P nele. Hoje eu já tô usando a M, né? Apesar de eu ter alguma P também que ainda serve, mas tem umas P que são muito pequenininha, principalmente o da Turma da Mônica. Então eu tô usando, ainda a P que eu tô usando nele ainda é uma da Pampers que eu tenho, que é o último pacote também. Mas eu também intercalo com a M da Pompom, que é muito boa também. Então o que eu faço? De manhã, assim, durante o dia, eu coloco nele a Pompom, que é a M. E quando é à noite, eu coloco a Pampers, porque é uma fralda mais durável, a durabilidade dela é melhor, o xixi dele não vaza, e ele consegue dormir, assim, horas seguidas. Por exemplo, assim, se ele for dormir meia-noite, tiver que acordar só por conta que ele tá mijado às 3 horas da manhã, então, assim, com a Pampers, ele não acorda. Ele vaza, ele vara à noite, ele vai até umas 5 horas, ele acorda porque ele tá com fome mesmo, assim. Então eu aproveito, dou uma olhada na fralda dele, se a fralda estiver muito cheia, eu troco, senão eu deixo ele mais um pouco com a fralda. Mas ela é muito boa mesmo, as pessoas falam dela, ela é carinha, mas ela é muito boa, ela é excelente fralda. Até agora, assim, é a melhor que eu já vi. É uma que eu não preciso, uma que ele não precisa ficar acordando toda hora, outras não. Ele acordava meia hora antes também porque ele tava molhado e porque ele queria mamar. Mas eu tinha que trocar a fralda dele porque tava bem encharcada, né? Então, essa Pampers, ela é muito boa. A Pompom, durante o dia eu fico com ela, coloco nele, ela dá um resultado bom, porém ela dura só 3 horinhas. De 3 a 4 horas, ela não dura muito. E a da Turma da Mônica também é a mesma coisa, também não dura muito. Mas eu tô levando com essas aí, né? E à noite eu coloco a Pampers, que é a melhorzinha. Bom, como eu disse, ele já passou no pediatra, né? E o pediatra, de lá pra cá, ele já veio mudando, né? Ele teve um crescimento, assim, ele cresceu mais alguns centímetros, deixa eu ver. Ele cresceu 5 centímetros, então ele tava com 47, agora ele tá com 52. E ele tá pesando 3,9 kg, né? Então ele já teve deu uma engordada, ele tá uma bolinha. E ele tá bem grandinho já. Bom, sobre o umbiguinho dele, o umbigo dele, eu vim com ele pra casa, ele ainda tava com o coto, né? Que é aquele negocinho pretinho que fica no umbigo, que é aquele... o cordão, né? Que fica preso. Então ele ainda tava com um coto preso nele. Eu fiquei aqui em casa fazendo a higienização nele toda vez que ele tomava banho. Então assim, ele tomava banho, limpava com álcool 70, né? Cotonete e álcool 70. Depois de cada troca de fralda também, eu sempre limpava, eu nunca deixava de limpar. Então com álcool 70 também, passava em volta, tirava todo aquele... Fica um amarelhadinho, né, umas pelinhas amarelas e tal. Então tirei. Então eu acho que levou em torno de uns 10 dias assim pra cair o coto dele. E caiu, eu tava dando banho nele, tava bem assim na pontinha assim, como a água, né, conforme bate, vai ficando mais mole ainda. E ele acabou caindo, né. Eu guardei o coto dele. Eu não sei se eu vou enterrar ainda, mas eu guardei numa caixinha, vou guardar um por enquanto, vou ver o que eu faço. Eu acho que não tem nada mais pra falar. É isso que eu tô contando pra vocês, é o primeiro mês dele, foi tudo que aconteceu. Sobre a adaptação, assim, pra mim no começo foi um pouco difícil, porque eu nunca tive criança em casa, apesar de ter tido bastante irmãos, mas eu nunca cuidei deles assim, porque eu não gostava muito, né? Então eu tive que aprender na marra a cuidar do meu bebê. E a adaptação pra mim, assim, agora tá sendo fácil, no começo foi difícil, se acostumar a acordar às madrugadas, né, que é a mais difícil mesmo, ter que acordar, ter que dar atenção, né, essas coisas assim que eu não tinha muito, não tinha costume de fazer, né. E fora isso, assim, meu marido também agora ele tá se acostumando bastante, pega mais, ele consegue trocar as fraldas, me ajuda bastante. O Paulinho, assim, às vezes ele mama na mamadeira, porque ele mama muito, ele come demais, ele sente muita fome. Todo mundo fala que menino sente muita fome, mas ele sente bastante. Então eu comecei a perceber que ele tava ficando, além de mamar no peito, ele ainda ficava com fome, ele mamava nos 2 peitos, mas ele ainda meio que sentia um pouco de fome. Então eu, por conta própria, fui lá na farmácia
e comprei uma latinha de NAN pra ele. E eu fiz 70 ml de mamadeira, né? E ele tomou tudinho. Então eu comecei a perceber que além do peito, ele também gosta de mamadeira, porque ele sente fome. Apesar de, às vezes, ele não querer a mamadeira, ele só querer o peito mesmo. Todo mundo fala que não é bom dar mamadeira logo cedo porque ele larga o peito. Mas eu acho que com ele não vai acontecer isso, porque ele mama demais, ele come muito. E assim, não é sempre que eu dou. Eu tava dando uma vez por dia à noite, né, pra ele, uma vez no dia, toda noite pra ele, porque pra dar tempo do meu peito encher, porque meu peito não tava enchendo, tava até me dando agonia, assim, de tanto que ele ficava chupando, e não tava enchendo o meu peito. Eu via que ele não tava chupando nada, ele só tava, né, segurando o peito mesmo. Então eu comecei a dar mamadeira pra ele, pra ver se ele sustentava mais. Hoje em dia ele até pega a mamadeira quando eu preciso resolver alguma coisa fora, ir no banco, eu preciso ir no médico, ficar fora um tempo. Eu deixo a mamadeira com quem vai ficar com ele, explico como que tem que dar. E ele pega. Mas assim, porém ele sente muita falta do peito, ele meio que rejeita a mamadeira, porque ele não quer a princípio, mas depois ele acaba cedendo a mamadeira, né? Acaba pegando na mamadeira. Então é isso, da mamadeira é isso, eu comecei a dar. Ele tá aqui no berço, tá até tossindo, tá com uma tossinha, eu preciso até passar no pediatra e perguntar o que tá acontecendo, o que eu tenho que dar pra ele por causa da tosse. Da mamadeira é isso, chupeta ele não pega, é muito raro ele pegar uma chupeta. Ele pega chupeta assim, por exemplo, se eu for dar chupeta pra ele, ele não quer chupeta. Mas se a minha mãe der uma chupeta pra ele, ele pega. Não muito, mas ele pega. Ele fica um tempo chupando, depois ele larga. Às vezes ele fica enjoado, assim, quando ele começa a chorar, eu vou dar uma chupeta pra ele, ele meio que fica com nojo, né? Meio que quer vomitar, se engasga, não gosta, aí eu não insisto, acabo não dando chupeta pra ele. E ele tá com uma tosse agora neste momento. Eu preciso até ver o que eu dou pra ele, assim, porque eu não quero que piore a tosse, então eu vou passar no médico segunda-feira, ele já tem pediatra pra saber o que eu vou dar pra ele, né? Que mais? Chorar. Ele não chora muito, o Paulinho, ele é muito bonzinho, né? Graças a Deus. Ele chora mesmo assim, quando ele tá com fome, ou quando ele fez cocô, ou quando ele fez xixi, que ele se sente muito incomodado. Aí ele chora, né? Ele não tem costume de ficar no colo. Sempre que eu dou mamar pra ele, eu coloco ele pra arrotar imediatamente. Assim que ele arrota, eu já coloco ele no berço, que é pra não acostumar, né? Ficar no colo e tal. E às vezes eu coloco ele na cadeirinha, eu coloco a televisão pra ele assistir, ele fica observando lá, ele até gosta. E às vezes até dorme na cadeirinha. Mas no colo é mesmo só quando vem visita, as minhas primas, ou tia, ou alguém pega ele pra ficar no colo. Mas comigo mesmo, assim, eu não acostumo ele no colo, né? Às vezes eu fico um pouquinho mais com ele, mas aí eu já falo, não, vamos pro berço, porque não vai ficar no colo, não pode. Porque se não acostuma, a gente não consegue fazer nada, né? Isso, assim, o soninho dele, à noite, ele tava com mania de querer dormir comigo, porque assim, eu colocava ele a princípio eu colocava ele no berço, ele ficava. Quando eu chegava 3 horas da manhã, ele acordava, eu pegava ele e colocava ele no berço. Quando chegava 6 horas da manhã, ele chorava e mamava. Colocava ele no berço, ele não queria. E ele chorava, e ele dormia no meu peito, eu colocava ele no berço, então a gente ficava naquela briga. Ele mamava, dormia, colocava no berço, ele acordava. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei uma vez, tava tanto sono, mas com tanto sono, eu falei, não, sabe uma coisa? Eu vou pôr ele pra dormir comigo. Aí coloquei ele pra dormir comigo de manhã. E ele dormiu. Aí eu comecei a fazer isso todos os dias, de manhã só, né? Ele dormia durante a noite, chegava de manhã, ele não queria, e eu punha pra dormir comigo. Hoje, essa noite, né, eu coloquei ele pra dormir no berço a noite toda e de manhã também. Eu só peguei ele 8 horas da manhã, porque eu tava muito cansada. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou pegar ele, mas eu vou pegar, vou deixar ele aqui e eu vou dormir, né? E quando eu deixo ele perto de mim, mesmo que ele não durma, ele fica acordado, mas ele fica quietinho. Mas aí eu consigo dormir porque eu fico mais despreocupada, eu não fico preocupada. Eu não gosto de deixar ele acordado no berço, não estando olhando ele, né? Então eu fico muito preocupada com isso. Então dá loucura, paranoia, né? Aí eu levanto toda hora, eu não consigo, não acabo não conseguindo dormir.
Então eu acho que é isso, essa é a minha rotina, a rotina do Paulinho, né? Então assim, ele veio pra mudar, pra fazer a diferença mesmo na minha vida, na vida do meu esposo, e eu tô gostando bastante. Eu achei que eu não ia gostar, que eu não ia me adaptar, apesar assim, que a gente tem que se adaptar porque é filho, mas, né, eu pensei que eu não ia gostar muito. Falei, ai, porque eu nunca fui muito fã de criança, mas quando a gente tem nosso bebê, a gente vê que é totalmente diferente, que é uma maravilha, uma alegria, e eu tô muito feliz por isso. Bom, então esse é um dia na minha vida. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu quero fazer mais vídeo pra vocês sobre o Paulinho, sobre o dia a dia e tudo que vai acontecendo, conforme vai vindo, eu vou fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo, curte aí se vocês gostaram do meu vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!